Você deve estar se perguntando por que nós estamos agora nessas madrugadas, nesses 10 dias no final do ano. Ao longo desse ano nós tivemos momentos muito especiais nas madrugadas. Tivemos os 10 dias de oração, nós tivemos os 10 dias que antecederam a Semana Santa, 10 dias que antecederam a Semana da Mulher e também a Semana da Colheita. E agora, no mês de novembro, nós teremos 10 dias que antecedem a Semana dos 10 anos da Missão Mineira Norte. Então nós estaremos nos reunindo nessas 10 madrugadas justamente com alguns objetivos especiais para que assim possamos pedir a bênção de Deus para que na colheita da celebração dos 10 anos muitas pessoas possam descer às águas batismais e assim podemos louvar o nosso Senhor por um ano abençoado que eu tenho certeza que nós teremos. Hoje, o motivo primário da nossa oração é para que todas as igrejas estejam envolvidas nesses 10 dias, nesses 10 anos, nessa grande celebração. Teríamos o reencontro, mas como é uma data marcante para a Mineira Norte, nós estaremos buscando ao Senhor em unidade para que possamos fazer uma colheita maravilhosa em todo o nosso campo. E sabendo que nós estamos num momento muito especial do envolvimento de todas as igrejas, a Missão Mineira Norte não pode ficar de fora dessa. Nós teremos participações especiais dos nossos amigos do escritório que estarão elevando os nossos pensamentos por 10 motivos especiais. Com isso, nós vamos nos direcionar agora para o escritório, onde um dos nossos colaboradores estarão buscando ao Senhor através da oração. Deus continue nos abençoando e te espero aqui amanhã, neste mesmo horário. Até mais! Obrigado, Pastor Paulo. Nós também aqui do setor de recursos humanos ficamos satisfeitos e felizes por participar desse movimento de oração, né? E nós iremos orar agora para que toda a igreja aqui na região, né, norte de Minas, possa também estar envolvido com esse projeto, com esse movimento dos 10 anos da Missão Mineira Norte. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concede a bênção de poder fazer parte do Teu povo. E oramos para que o Senhor nos alcance com o Seu Santo Espírito e nos motive a, em oração, sentir a presença do Santo Espírito agindo no meio do Seu povo, né? Em especial nessa comemoração de 10 anos, onde nós vemos as bênçãos dos céus recaindo sobre nós, o movimento onde a igreja tem crescido grandemente e temos, Senhor Deus, o privilégio de fazer parte, ser usado por Ti, para alcançar tantas almas durante esse tempo. Que o Senhor nos dê a graça, a misericórdia e possa nos usar, tanto a nós aqui no escritório, quanto todos os Seus filhos, nossos queridos irmãos, onde quer que eles se encontrem, possam estar juntos, apressando a volta de Jesus. Obrigado pelas bênçãos que podemos ver claramente, vinda dos céus nesse período, e que o Senhor possa nos dar a bênção de continuar até que Cristo volte sem desanimar na fé e vendo, Senhor Deus, a ação do Seu Santo Espírito em nós e na vida de tantos outros que necessitam de Te conhecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar aqui no norte de Minas e em intercessão aos amigos da igreja, nesse momento especial onde o norte de Minas, a igreja nesse lugar, através da sua sede administrativa, completa 10 anos, onde teremos também nos próximos dias uma linda caravana em celebração com muitas entregas ao Senhor Jesus através do batismo. Fechando esses 50 dias de oração, em que estivemos orando e intercedendo pelos oradores, pelos amigos da igreja, para que pudessem tomar uma decisão ao lado de Cristo, eu quero utilizar um texto bíblico especial em que fala sobre o poder da oração, e que está no livro de Lucas, no capítulo 11, os versos 9 e o verso 10. A palavra de Deus, ela diz assim: por isso, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu quero falar a vocês de 5 conceitos muito importantes sobre oração. E para
ilustrá-los e para introduzi-los, eu quero contar uma história do pastor Richard Blackaby, que é um famoso escritor nos Estados Unidos e que em seu livro Experiência com Deus contava a história do seu filho, aonde ele tinha o seu filho mais velho com 6 anos de idade e ele estava por ganhar um presente de aniversário. E ele havia preparado esse momento especial comprando uma bicicleta de uma marca famosa da cor azul. E seu filho, em verdade, queria alguns joguinhos em que o pastor Blackaby sabia de que eles não demorariam muito dentro de casa. Rapidamente eles quebrariam e ele não desfrutaria por muito tempo. O pastor Richard sabia que seu filho desfrutaria muito mais e seria muito melhor para ele ter uma bicicleta em que isso daria a ele horas de diversão fora de casa, ao ar livre, desfrutando bons momentos. Agora, o pastor Richard tentou colocar no coração do seu filho de que o que ele precisava era exatamente essa bicicleta, porque ele o havia comprado e havia escondido na garagem. E durante os dias ele foi colocando no coração do seu filho que ele deveria escolher uma bicicleta, e se possível da cor azul, de uma certa marca famosa. E ao passar do tempo, o filho se convenceu de que o presente que ele gostaria era exatamente aquilo que o pai havia separado de maneira especial para ele. Eu quero lembrar a você, querido amigo, que nós temos na garagem de Deus presentes maiores do que nós imaginamos. O primeiro conceito que eu quero deixar do poder da oração é que Deus está disposto a nos dar mais do que merecemos ou imaginamos. Em verdade, Deus tem planos maiores, projetos muito melhores e sonhos muito mais robustos do que nós, que muitas vezes pedimos aquilo que cabe apenas em nossas mãos. É por isso que a palavra de Deus nos lembra no livro de Efésios: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória. Nós muitas vezes pedimos pouco a Deus e os nossos sonhos são muitas vezes muito pequenos. Quando nós estamos vivendo com o Senhor, nós temos a oportunidade de esperar coisas maiores e melhores de que Ele quer nos dar. O sonho que você tem no seu coração é um sonho apenas particular ou você tem colocado nas mãos de Deus para que Ele possa lhe dar muito mais do que você às vezes imagina ou pensa e algo melhor para a sua vida e para a sua eternidade? O segundo conceito que eu quero deixar com todos é que é o próprio Deus que aperfeiçoa o nosso querer. Quando nós vamos ao livro de Filipenses, a palavra de Deus, ela nos lembra em dizer: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. À medida que nos relacionamos com o Senhor e que buscamos intensamente a presença de Deus em nossa vida, as prioridades mudam. A palavra de Deus nos lembra que com intimidade com Deus, o nosso coração é transformado e Ele aperfeiçoa o nosso querer, porque os planos e desejos dele são colocados em nosso coração. Eu me lembro quando menino, eu não gostava de comer berinjela. E meus pais, pelo jeito, amavam muito. E na mesa de nossa casa sempre estava. E para mim era um terror, mas dia a dia em que eu tinha que comer, mesmo não gostando, o meu paladar foi se aperfeiçoando. E hoje, quando eu vejo berinjela sobre um buffet em que eu tenho que me alimentar, é uma das primeiras coisas que eu pego. O nosso querer, o nosso desejo é moldado quando nós vivemos juntos com o Senhor. Terceiro conceito que eu quero deixar é que Deus nos responde à medida que o importunamos. E a resposta de Deus a muitas das nossas necessidades são com soluções em que nós nem imaginamos. É por isso que a palavra de Deus nos lembra no livro de Jeremias: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis
que você não conhece. Eu quero lembrar a você, em muitos momentos na palavra de Deus, Deus espera que o importunemos. Você lembra do jovem Bartimeu? Quanto ele clamou ao Senhor, quanto ele pediu pela cura em Jesus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Aonde ela foi até a veste, a orla de Cristo, tomando a iniciativa porque ela sabia de que Jesus poderia sair poder para curá-la. Você lembra da mulher cananeia que queria as migalhas que caíam da mesa de forma retórica, ainda de que ela não fosse judia, ela queria a bênção de Deus em sua vida? Quanto você tem importunado ao Senhor? À medida que o buscamos e que intensificamos a nossa necessidade nas mãos dele, Deus nos prova para ver se é realmente aquilo que nós buscamos e queremos para que ele possa efetuar grandes obras em nossa vida. O quarto conceito que eu quero deixar com todos é que o melhor presente que Deus quer nos dar é o seu Espírito. Veja, em Lucas no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse é o grande presente que Deus quer nos dar. Sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos dirigidos por Ele. Esse é um tremendo presente dos céus. É assim que somos moldados e nos tornamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Quando permitimos a atuação do Espírito Santo em nossa vida, nós estaremos sendo guiados em todos os planos que Deus espere que são maiores que os nossos. Eu lembro de uma história de um monge e seu aluno, e esse aluno queria ser poderoso no Senhor. Ao estudar a palavra, ele com esse sábio, ele entendia de que ele precisava cumprir os propósitos de Deus nesse mundo, e para isso ele queria também ter poder para poder realizar a obra de Deus. E o sábio disse àquele jovem: eu tenho que te dar uma lição então. Amanhã nós vamos ao mar e a nossa aula será lá, para que você entenda como você se torna poderoso nas mãos de Deus. E eles foram até a praia. O aluno estava curioso para ver qual era o ensinamento de que o sábio estaria dando para ele naquele momento. E o sábio disse: a nossa classe vai acontecer não aqui na beira do mar, mas dentro da água. E eles foram caminhando juntos e foram entrando na água. E o aluno, curioso para ver o que esperava por ele, qual era o ensinamento que o sábio daria a ele, até que foram até certo ponto e mal não imaginava o aluno o que aconteceria. Aquele sábio o colocou dentro da água e o manteve ele ali por algum certo tempo. E ali, quando ele já estava quase sem ar, o sábio o tira da água e ele dá um suspiro muito grande, e antes dele se revoltar e dizer o que estava acontecendo, tentando entender, o sábio coloca ele dentro da água de novo e deixa ele ali por alguns instantes. E daqui a pouco tira e o aluno puxa o ar com toda a força mais uma vez. E antes dele protestar, o sábio colocou ele dentro da água por uma terceira vez. E por essa terceira vez ele deixa por alguns instantes. E nessa última vez, quando o aluno volta e recobra o ar, ele pergunta: o que é que você está fazendo comigo? Você está querendo me matar com falta de ar? E a lição para aquele aluno naquele dia foi: no dia em que você quiser o Espírito Santo na sua vida, proporcionalmente como você almejava e queria o ar nos seus pulmões, é exatamente aí que você se tornará poderoso no Senhor. Eu pergunto a você: quanto estamos orando pelo poder do Espírito Santo em nossa vida? Quanto estamos clamando
pelo melhor presente que Deus quer nos dar enquanto estamos aqui nessa terra, para sermos testemunhas vivas dele e cumprirmos os propósitos dele, aonde nós estamos testemunhando de Cristo Jesus. E o último conceito que eu quero deixar a todos: Deus espera que intercedamos por outros e que também sejam eles tocados pelo seu Espírito. Eu quero deixar o exemplo de Paulo. Paulo intercedia pelos seus irmãos. E a Bíblia nos diz em Efésios 1, 16 a 18, não deixo, o testemunho de Paulo, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Durante esses dias, nós estamos orando por pessoas que vão ouvir a voz de Deus. Pessoas de todos os lugares no norte de Minas Gerais, que nessa caravana especial e em movimentos evangelísticos estarão sendo chamados por Deus. Pastores estarão apelando ao coração dessas pessoas, e o que nós queremos é que elas possam se entregar sem reservas à vida, aquele que deu tudo por elas. É por isso que nós precisamos interceder para que elas tenham seus corações sensíveis e elas possam ouvir a voz de Deus. Eu termino contando essa história. A importância de nós termos uma vida de oração. Em um país comunista, há muitos anos atrás, com os impedimentos deles terem a sua fé, muitos cristãos, eles de forma escondida escolheram uma floresta e um ponto da floresta para se encontrarem e ali prestarem culto e dedicarem tempo à oração. Mas não era fácil, era perigoso, e cada um vinha de caminhos diferentes. Alguns deles não tinham a oportunidade de estarem nas mesmas horas que os outros irmãos da fé. E eles, por terem perigo naquele contexto, eles conversavam por código, eles deixavam sinais. E às vezes, alguns dos irmãos, por algum impedimento, não estavam ali nos momentos e nas reuniões de oração. Quando eles percebiam, porque à medida em que eles iam para esse ponto em comum, o caminho pela grama e pelo mato que ele estava ia sendo assentado. E o mato que estava ali, por tantas vezes irem, esse mato morria. Mas a partir do momento em que eles percebiam de que em alguns desses caminhos o mato voltava a crescer, é porque tinha alguém que estava esmorecendo na fé. Não estava buscando o caminho de buscar ao Senhor e não estava passando pelo caminho de poder estar vivendo a fé viva em oração com seus irmãos. O mato crescendo naquele caminho era o sinal de que havia gente em debilidade e que precisava de ajuda. Eu pergunto a você, como está o seu caminho para poder buscar ao Senhor? Você tem tido uma vida de oração em que o caminho, os valados, os atalhos estão bem assentados porque você tem buscado intensamente a presença do Senhor? Ou, infelizmente, no caminho da fé, você tem ainda um mato crescendo ali? Querido amigo, Deus te convida a ter uma vida de oração, porque Ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar no seu lar e na sua casa se você não permitir. Mas à medida que você permita, à medida que você convide ao Senhor, Ele fará proezas e milagres necessários na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe e Deus esteja com você hoje e sempre na sua vida ao interceder a Ele. Vamos orar? Amado Pai, eu quero colocar nas tuas mãos teus filhos que aqui estão buscando e que estão intercedendo por outros, intercedendo pela atuação do seu Santo Espírito na vida deles e daqueles que precisam escutar a sua voz. Atende, Senhor, ao nosso clamor. Atende, Senhor, a oração dos teus filhos nesse momento e faz, acima de tudo, a tua vontade em nossa vida, oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.